Boa noite. Boa noite. Delator da Operação Carne Fraca afirma que deputado Osmar Serralho, do PMDB, recebeu propina. Valores pagos ao ex-ministro da Justiça de Temer teriam sido pagos em várias parcelas de R$10 mil em dinheiro vivo. Ainda em recuperação, o presidente Temer suspende a agenda aberta. Por orientação médica, ele despachou com ministros na residência oficial em Brasília. Presidente do PTB, Roberto Jefferson, confirma que a indicação para o Ministério do Trabalho foi vetada por José Sarney. Constrangido, o deputado Pedro Fernandes já tinha dito que não ocuparia mais o cargo. Mais de 90 presos continuam foragidos depois da rebelião de ontem, que deixou 9 mortos na colônia agroindustrial de Aparecida de Goiânia, em Goiás. E a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, dá 24 horas para que o Tribunal de Justiça de Goiás realize inspeção no presídio. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Você já parou para pensar nos números de São Paulo? Quanta vida se esconde em seus quilômetros quadrados? Quanta coisa acontece em seus cartões postais? E quantos pequenos detalhes transformam essa cidade num verdadeiro lar? Parabéns, São Paulo! Por trás de cada número, uma história de grandeza. No Todo Seu de hoje, eu recebo o rapper MV Bill. Decepciona, vivemos na democracia que não funciona, condição social que aprisiona. E tem também a Natália Arcuri, que é uma jornalista e youtuber que dá dicas de investimento e organização de finanças. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Pode vir, estou esperando você. A Justiça Federal suspendeu o uso de verba da saúde para pagar o salário dos servidores no Rio Grande do Norte. Sob ordem da Justiça, os policiais começam a voltar ao trabalho. O uso dos 225 milhões de reais da saúde tinha sido autorizado pela Justiça Estadual. Agora, o juiz federal Eduardo Dantas disse que o montante deve ser usado em ações de saúde de média e alta complexidade, como já estava previsto. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também pediu ao Supremo que vetasse a aplicação do dinheiro da saúde para pagar os servidores estaduais. E devido aos atrasos nos pagamentos, policiais militares, civis e bombeiros iniciaram uma paralisação no último dia 19 de dezembro. Com a falta de policiamento nas ruas, houve um aumento da violência no estado e o governo federal enviou mais de 2.000 militares das Forças Armadas para reforçar a segurança. Ontem, a Justiça Estadual mandou prender os agentes que incitarem, defenderem ou participarem da paralisação. Hoje, os policiais militares começaram a voltar às ruas no estado. Segundo a PM, muitas viaturas não foram usadas por falta de condições de uso. Por causa disso, os comandantes aumentaram os números de policiais nos carros. Ao invés de 3, agora as equipes de patrulhamento contam com 5 militares. 99 presos continuam foragidos depois da rebelião de ontem, que deixou 9 mortos na colônia agroindustrial de Aparecida de Goiânia, em Goiás.
Segundo a SEAP, Superintendência Executiva de Administração Penitenciária, as buscas pelos fugitivos continuam e não há motivo para pânico entre a população. No total, 242 homens fugiram durante a rebelião de ontem, que deixou 9 mortos e 14 feridos. Grande parte dos presos já foi recapturada. O motivo teria sido uma briga entre grupos rivais por causa do tráfico de drogas. Os presos invadiram a ala ocupada pelo grupo inimigo e, segundo o delegado responsável pela investigação, muitos corpos foram carbonizados, 2 deles decapitados. O presídio tem capacidade para 530 internos, mas abrigava 768. No momento da confusão, havia apenas 5 agentes penitenciários no local. Depois da rebelião, 153 presos foram transferidos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deu prazo de 24 horas para que o Tribunal de Justiça de Goiás faça a inspeção no presídio que nós vimos. No ofício assinado hoje, Carmen Lúcia pede urgência ao Conselho Nacional de Justiça para a apresentação de um relatório sobre a inspeção. Ela quer saber quais as condições dos presos do estabelecimento prisional e as providências já adotadas pelo Poder Judiciário. A ministra, que acumula a presidência do STF com a do Conselho Nacional de Justiça, também requisitou dados da última inspeção feita no presídio goiano. Pelo segundo dia, o presidente Michel Temer cancelou a agenda e, por orientação médica, despachou com ministros na residência oficial, o Palácio do Jaburu. O presidente recebeu seus ministros mais próximos, Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência e Carlos Marum, da Secretaria de Governo, para despachos internos. O encontro aconteceu no final da manhã no Palácio do Jaburu e não no Planalto, como estava previsto ontem. Foi a única atividade de trabalho dele nesta terça-feira. A orientação de permanecer em casa foi dos médicos. Apesar do quadro febril e da infecção urinária, Temer foi visto fazendo uma caminhada nos jardins. O presidente tem sido aconselhado a aproveitar o período de recesso parlamentar para fazer repouso e evitar viagens e compromissos oficiais fora do Palácio do Jaburu. A infecção foi detectada após uma bateria de exames e está sendo tratada com antibióticos. Devido aos problemas de saúde, o presidente já cancelou 2 viagens oficiais, uma para Alagoas e outra para o Sudeste Asiático. Temer também desistiu de passar o Réveillon na base naval da Restinga de Marambaia, no litoral do Rio de Janeiro, por falta de estrutura médica no local. No dia 13 de dezembro, ele foi submetido a um procedimento de desobstrução da uretra no Hospital Sírio-Libanês. Ele recebeu alta 2 dias depois. A previsão era que o presidente ficasse com uma sonda urinária por 3 semanas para evitar novas obstruções no canal que conduz à urina. Mas, devido à infecção urinária, o aparelho foi removido antes. A expectativa é que Temer venha para São Paulo nos próximos dias para realizar mais exames. Temer sancionou hoje o orçamento para este ano. O governo manteve a previsão de um déficit de 157 bilhões de reais. Em dezembro, o Congresso aprovou um complemento de 1 bilhão para o Fundo de Educação, mas que agora foi cortado pelo Palácio do Planalto. A proposta será publicada amanhã no Diário Oficial da União. Foi mantido também em mais de 5 bilhões de reais as receitas previstas para 2018. A ampliação à proposta inicial teve base no cenário mais positivo da economia e consequente aumento das arrecadações de impostos. Em delação, o ex-superintendente regional do Ministério da Agricultura no Paraná, Daniel Gonçalves Filho, afirmou que o deputado federal e ex-ministro da Justiça de Temer, Osmar Serralho, do PMDB, recebeu vários pagamentos de propina em dinheiro. As informações são do jornal O Globo. A delação premiada de Daniel Gonçalves Filho ocorreu na Operação Carne Fraca, que investiga envolvimento de fiscais e de políticos em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular envolvendo frigoríficos. O ex-fiscal é apontado como líder do esquema. O acordo de colaboração premiada dele foi homologado no fim de dezembro pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. De acordo com os depoimentos de Daniel Gonçalves Filho,
a maioria dos pagamentos feitos a Osmar Serralho girava em torno de R$10 mil. Segundo o ex-fiscal, Serralho também foi um dos articuladores da nomeação dele para o cargo do Ministério da Agricultura, no Paraná. Um dos grampos telefônicos da Carne Fraca gravou uma conversa em que o ex-ministro se refere a Daniel Gonçalves como grande chefe. Outro foco da delação é o deputado federal Sérgio de Souza, do PMDB, que também teria se beneficiado de propina do esquema. O delator está preso na carceragem da Polícia Federal de Curitiba desde março do ano passado, quando a operação foi deflagrada. Osmar Serralho, é claro, nega as acusações. O deputado disse que o ex-superintendente precisa dizer onde fez o pagamento e se alguma vez esteve na casa ou no escritório dele. Em relação à indicação de Gonçalves, Serralho disse que foi uma determinação da bancada do PMDB do Paraná e seu principal fiador foi então o deputado federal Moacir Miqueleto, morto em 2012. Segundo o ex-ministro, ele era o responsável por decisões do partido ligadas à pasta da Agricultura. O deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, diz que não será mais o novo ministro do Trabalho por motivos políticos. O deputado teve o nome anunciado na semana passada pelo presidente da legenda, Roberto Jefferson. Agora, Pedro Fernandes disse que foi vetado pelo ex-presidente José Sarney, do PMDB. De acordo com o parlamentar, não deu para ser ministro porque seu nome criaria embaraço entre o presidente Michel Temer e José Sarney, um dos principais interlocutores do PMDBista e influente político do Maranhão, base eleitoral de Pedro Fernandes. Ao blog do jornalista do G1, Gerson Camarote, Sarney negou, disse que não foi consultado e afirmou ainda que o deputado quer arrumar uma desculpa. O deputado entraria no lugar de Ronaldo Nogueira, também do PTB, e que pediu demissão do comando da pasta na semana passada. Nogueira alegou que entregou o cargo para tentar um novo mandato de deputado federal nas eleições deste ano. Ele estava no posto desde o início da gestão Temer, em maio de 2016. Em outubro, ficou desgastado quando editou novas regras do combate ao trabalho escravo. A mudança atendia aos anseios da bancada ruralista e recebeu críticas do Ministério Público do Trabalho e de organismos internacionais. A portaria com as novas regras acabou sendo suspensa pela ministra do STF, Rosa Weber. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, também confirmou que o nome de Pedro Fernandes foi vetado por José Sarney, segundo Jefferson, por disputas políticas no Maranhão. Pedro Fernandes é aliado do governador Flávio Dino, do PCdoB, inimigo da família Sarney e crítico da gestão Temer. Dino vai disputar a reeleição, provavelmente contra Rosiana Sarney, a filha do ex-presidente. Temer pediu ao PTB que indique um outro nome, o que ainda não aconteceu. Os cotados são os deputados Sérgio Moraes, do Rio Grande do Sul, e José Bengston, do Pará. Em 2009, Moraes ficou famoso ao dizer que estava se lixando para a opinião pública. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. Você está vendo aí as rememorações de 2017 e agora também começa a se falar em 2018, o cinquentenário de 1968, o ano que, segundo o jornalista Zueni Ventura e acadêmico da Academia Brasileira de Letras, nunca acabou. Na verdade, o Temer resolveu mudar essa pauta e está dando ao Sarney a oportunidade de mostrar que ele entregou o governo em 1990, mas 28 anos depois ele continua mandando. Afinal, acaba de vetar a nomeação do ministro do Trabalho, o deputado Pedro Fernandes, lá do Maranhão, do PTB, que foi indicado por Roberto Jefferson, condenado no Mensalão. Ou seja, Roberto Jefferson, condenado no Mensalão, continua mandando no PTB e o PTB escolhe o ministro do Trabalho do Temer para apoiar as suas pautas, inclusive a reforma da Previdência. Ah, mas tem que passar pelo aval de Sarney. Sarney, que já indicou o diretor da Polícia Federal, né, o Fernando Morgan de Calhas Segovia, agora substitui, aliás, veta o ministro que substituiria o ministro do Trabalho para implantar a reforma trabalhista, como se ainda estivesse no governo, mantendo aquela frase famosa do Lula de que ele é um cidadão
não acima de qualquer suspeita, acima de qualquer razão. Mas eu volto quinta-feira que vem, direto ao assunto. Em pé. A Justiça manteve o ex-governador do Amazonas, José Melo, do PROS, na carceragem da Polícia Federal de Manaus. Ele foi preso no domingo com mais 3 ex-secretários do Estado, acusados de desvio de dinheiro da saúde. Na decisão, a juíza Jaisa Maria Pinto Frache acatou um pedido da defesa de José Melo que não quer que ele seja transferido para um presídio estadual. Segundo as investigações, o ex-governador integrava uma quadrilha que desviou pelo menos 50 milhões de reais de repasses do governo federal ao sistema de saúde do Amazonas. O ex-governador foi preso na 3ª fase da Operação Maus Caminhos, no fim do mês passado. Ele ficou atrás das grades por 5 dias, mas teve a prisão temporária convertida em domiciliar. No dia 31, foi preso de novo e passou o Réveillon na carceragem da Polícia Federal. José Melo foi eleito em 2014, mas em maio do ano passado teve o mandato cassado por compra de votos na disputa eleitoral. A balança comercial brasileira registrou superávit de 67 bilhões de dólares em 2017, segundo informou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Isso significa que as exportações renderam ao país 67 bilhões de dólares, a mais do que as importações no ano passado. Esse foi o melhor resultado para um ano desde o começo da série histórica em 1989. O recorde até então tinha sido registrado em 2016, superávit de 47 bilhões e 68 milhões de dólares. Tanto as exportações quanto as importações também cresceram individualmente. As exportações subiram 18,5%, o primeiro crescimento em 5 anos, e as importações cresceram 10,5%, primeira alta em 3 anos. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que vai vetar o projeto de lei conhecido como Segunda Sem Carne. Aprovado pela Assembleia Legislativa na semana passada, o texto proíbe o uso de carne às segundas-feiras nos espaços de alimentação dos órgãos públicos, inclusive escolas. Numa entrevista ao Canal Rural, a Alckmin comentou que a proibição é inconstitucional, porque o tema é a atribuição do Poder Executivo e cria um precedente perigoso, cerceando o direito de as pessoas fazerem suas próprias escolhas. O projeto foi apoiado por entidades de defesa dos animais e vegetarianas. E você, já pensou chamar um carro por aplicativo e o motorista chegar de Ferrari? Essa e outras ideias estão rendendo um bom dinheiro para o empreendedor de São Paulo. Ele dá cursos, cria produtos e divulga tudo na internet. Esse moço ao volante causa por aí. E uma viagem simples, às vezes, vira uma festa. Estou esperando ficar. Tem problema de trocar por uma Ferrari? Nossa, eu tô bem feliz, tá? Teve um que entrou uma vez assim, que acho que ele já viu minha fotinho no aplicativo e falou: cara, não acredito que eu quero do YouTube. Marlon Luz, ou mais conhecido como Marlon do Uber, tem mais de 300 mil inscritos no canal do YouTube. A primeira sacada de uma série de ideias lucrativas. No início dos vídeos, ele dava dicas de como faturar mais e pedia aos novos motoristas que dessem o nome dele na empresa. A indicação valia até R$ 700 por novo Uber. Um dia que eu indiquei 200 pessoas num dia, e aí a Uber cortou minhas indicações. Acabou a graça. Acabou a graça da brincadeira. Sabe faro para ganhar dinheiro? Pois é, com muita gente já interessada nas dicas, o Marlon então resolveu criar um curso para motoristas do aplicativo ganharem mais. E já rendeu 2.000 alunos. Também, a partir das próprias necessidades, inventou uma bolsinha térmica, garantia de água fresca aos passageiros e um jeito profissional de se comunicar. Vendeu mais de 10.000 unidades. E depois de tudo isso, quando parecia que o Marlon não ia ter mais o que inventar em relação ao aplicativo, olha só a ideia que ele teve, não só para ganhar dinheiro, mas também para ajudar os colegas, também motoristas do aplicativo. Olha só. Sabe o que ele inventou? Um ponto de apoio para abastecer não só o próprio motorista com cafezinho, água, banheiro, mas também o próprio carro. Do lado de fora do container, um espaço para dar uma limpada no carro.
E do lado de dentro, Dona Odete faz cafezinho fresco entre 9 da manhã e 5 da tarde. Tem água gelada e banheiro sempre em ordem, além de bolachinhas. Antes desse ponto de apoio, precisávamos, às vezes tinha que recorrer a posto de gasolina. O primeiro container fica na Vila Mariana, na Zona Sul. Abriu há 20 dias. O custo inicial foi de R$18 mil, pagos por patrocinadores ligados ao mercado de automóvel. Eu não tenho medo das pessoas copiando minhas ideias. Por quê? Se outras pessoas copiarem, os motoristas vão ser beneficiados. E o que eu quero é que os motoristas tenham mais pontos de apoio como esse. E o aplicativo de transporte 99 foi comprado pela chinesa Didi Chuxing, a maior do mundo no setor. O negócio foi de aproximadamente R$1 bilhão. No começo do ano passado, a empresa chinesa já tinha investido mais de R$300 milhões na startup brasileira. Criada em 2012 para ser um aplicativo de táxi, a 99 lançou novos serviços para concorrer com a rival americana, Uber. E a Caixa Econômica Federal reabriu hoje a linha de crédito pró-cotista que usa recursos do FGTS e eleva o financiamento de imóveis usados de 50% para 70%. O banco tinha suspendido esse modelo de crédito no primeiro semestre de 2017 e reduzido o teto em setembro por falta de recursos. Essa pró-cotista é a linha mais barata depois do Minha Casa Minha Vida, com taxas de juros que variam de 7,85% a 8,85% ao ano. O valor disponível para empréstimo, R$4 bilhões, é menor do que o do ano passado, quando foram contratados pouco mais de 6 bilhões em financiamentos habitacionais dessa linha. Depois de 6 dias de protestos no Irã, o número de mortos chega a 21. Mais de 650 pessoas foram presas. Novos protestos voltaram a tomar as ruas de Teherã e de outras cidades iranianas com forte repressão da polícia. As manifestações começaram na última quinta-feira contra o aumento do custo de vida, o desemprego e a corrupção. Em pouco tempo, elas se espalharam pelo país e se voltaram contra o Ayatollah Ali Khamenei e o presidente Hassan Rouhani. O presidente voltou a falar que pode usar a força contra os agitadores e os que descumprirem a lei. Rouhani reagiu às críticas do presidente americano Donald Trump, que disse que é tempo de mudança no Irã e que a população do país está com fome de liberdade. O presidente iraniano afirmou que ligou para Trump. O Ayatollah Ali Khamenei falou pela primeira vez desde que os protestos começaram. Ele acusou os inimigos da República Islâmica de provocar instabilidade no país. Na Alemanha, publicações da deputada de extrema-direita contra muçulmanos são retiradas das redes sociais. Autoridades usaram como base uma nova lei alemã que busca punir com maior rigor as declarações que incitam o ódio. A parlamentar Beatrix Van Strook reclamou que a polícia da cidade de Colônia postou mensagens em alemão e em árabe pedindo cautela nas celebrações da virada de ano. Ela chamou os homens muçulmanos de bárbaros e estupradores, em referência às agressões sexuais que aconteceram em Colônia durante o Réveillon anterior por jovens imigrantes. O parlamento de Israel aprovou uma lei que dificulta a divisão do controle de Jerusalém. A cidade é o centro de uma disputa histórica entre palestinos e israelenses. Pela nova lei, são necessários os votos de 80 dos 120 parlamentares israelenses para que qualquer porção de Jerusalém seja cedida. O texto dificulta uma divisão da cidade que Israel reivindica como capital indivisível num eventual acordo de paz. O líder da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que a medida é uma declaração de guerra contra o povo palestino e que a votação indica claramente que Israel decretou oficialmente o fim do processo de paz. A lei foi aprovada menos de um mês depois do presidente Trump reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. A decisão americana irritou líderes do Oriente Médio, palestinos e potências mundiais, além de ter sido rejeitada por 128 países na Assembleia Geral da ONU. No Peru, o ônibus cai de precipício e mata pelo menos 36 pessoas. Outras 6 ficaram feridas. O veículo transportava 55 passageiros quando foi atingido por um caminhão e despencou em um trecho conhecido como Curva do Diabo. A região fica na beira do Oceano Pacífico e a 45 quilômetros ao norte da capital Lima. Uma opção para quem está de férias é conhecer os museus de São Paulo.
Os temas das exposições são os mais variados. Se as abelhas vão dominar o mundo, eu não sei. Mas já que elas existem há mais de 100 milhões de anos, não custa nada entender melhor a importância delas na nossa vida. A abelha, que é um inseto, ela vai pegar o pólen da flor e transferir através do voo para outra flor. Quando ela faz isso, ela consegue fecundar a flor. A instalação é a novidade dessas férias do Museu Catavento Cultural. No microscópio, a Yasmin de Sorocaba pôde ver cada detalhe do corpo do inseto. Eu vi a asa, a patinha, o ferrão, o corpo, tudo. Outra novidade do Museu Catavento é uma instalação sobre a história do perfume. Um passeio pelos aromas e pela fabricação desse produto que praticamente toda a humanidade usa, mas que o Ricardo de Curitiba ficou sabendo que surgiu no Egito Antigo. É fantástico, porque normalmente todos nós usamos perfume sem saber a sua origem, sem saber a sua história, sem saber como começou. Outra opção é passar as férias no Museu do Futebol. As atrações, todas de graça, vão até o dia 28 de janeiro. Tem, por exemplo, para pais e para os pequenos, uma mesa de futebol de botão. Tem também uma oficina de desenho para os pequenos passarem as horas e até uma mesa de ping-pong. E foi assim, na base da raquetada e jogando com o neto, que a Leia aproveitou o dia de folga. Tá tendo um vencedor aqui ou tá disputada essa partida? Tá disputada, tô perdendo, 1-0. Tá perdendo? Perdendo pro neto. Já essa animada partida de pebolim colocou frente a frente tias e sobrinhos. São coisas na vida que são únicas. Muito bom. Dentro do museu, as 15 salas temáticas atraíram muita gente nesse primeiro dia útil do ano. O Cláudio mora em São Paulo, mas nunca tinha vindo. Trouxe o filho e ficou impressionado com a evolução das bolas. Diferente, principalmente essas bolas antigas, né, cara? Como é que o cara não quebrava a perna numa bola dessa, num campo molhado, não é verdade? Mas a grande atração é a parte que faz alusão às Copas do Mundo. Cada mundial representado em imagens e curiosidades históricas. Para o Gilberto, que veio de Belo Horizonte com o filho, o passeio foi momento de nostalgia. Ô pai, por que não cortava o cadarço? Não, o charme era ficar dando volta em cima da chuteira, sabe? Então o charme do futebol, a elegância do pessoal. Hoje foi um dia típico de verão, né, que é a estação mais chuvosa e quente do ano. Durante a tarde e início da noite ocorreram pancadas de chuva aqui em São Paulo. Vamos aos detalhes com Luciana Magalhães. O tempo fica bastante instável nos próximos dias. O sol deve se intercalar com chuva, que pode ser forte. Amanhã, tempo mais fechado e chuva. Um dia mais fresco, com máxima de 25 graus. Já na quinta, o tempo abre, fica firme e a máxima vai para 26. E na sexta, as pancadas de chuva voltam a partir da tarde e fica mais quente, com máxima de 28 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite. Fique agora com Rony Fon, no Todo Seu. Conheça os poderes do colágeno. Nesta quarta, 11h30 da manhã no Você Bonita. Assista agora. Todo Seu.